Bom dia, tudo bem? Então vamos a começar fazendo uma oração ao Espírito Santo. Vamos a ficar de pé para invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendeis neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Alex me convidou a fazer esta palestra. Eu sou da mesma congregação que o Padre Ricardo, que deu a palestra 3. Agora vamos a olhar a aula 4. Eu também trabalho com ele. Temos uma casa de formação para formar as crianças de primeira comunhão, crisma, e também aproveitamos essa oportunidade para formar também os pais que vão a lá. Eu sou mexicano, cheguei em novembro, então ainda falo portunhol. Perdão por meu portunhol, mas espero que se compreenda tudo. Muito bem. Então vamos fazer uma pequena introdução à liturgia. Depois vamos falar rapidamente sobre o ciclo litúrgico e depois entramos no tema que toca, que é os ritos da comunhão. Pedi a Alex se podia enviar mensagem para se algum de vocês poder trazer o Catecismo da Igreja Católica. Não sei se levante a mão quem trouxe. 1, 2, 3, mais ou menos. Não? Sim, quem trouxe. Muito bem. Então vamos a ver o número dentro da liturgia, o 1085. 1085. Que está falando já sobre a liturgia, e vamos ver como Jesus, como Deus, opera na liturgia na nossa vida todos os dias. Diz assim. Estou olhando se já estão prontos. Acho que sim. Tá. Na liturgia da igreja, Cristo significa e realiza principalmente o seu mistério pascal. Durante a sua vinda terrestre, Jesus anunciava o seu mistério pascal pelo seu ensinamento e o antecipava pelos seus atos. Quando chegou a sua hora, viveu o único evento da história que não passa. Isto é importante, este é um evento que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita do Pai, uma vez por todas. É um evento real, acontecido na nossa história, mas é único. Todos os outros eventos da história acontecem uma vez e depois passam. Engolidos pelo passado. O mistério pascal de Cristo, ao contrário, não pode ficar somente no passado, já que pela sua morte destruiu a morte e tudo o que Cristo fez e sofreu por todos os homens. Participa da eternidade divina e por isso abraça todos os tempos e nele se mantém permanentemente presente. O evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo para a vida. Então, este número nos vai a dizer como esse mistério pascal de Cristo se atualiza constantemente na nossa vida, principalmente nos sacramentos e na liturgia. Não é que eu vou a olhar uma obra de teatro quando vou à missa, ou a lembrar só esse acontecimento que aconteceu
mais de 2000 anos atrás. Não. Vou a viver esse momento, vou atualizar esse momento, porque Cristo ainda está vivo, ¿sí? Está vivo principalmente por medio da igreja. Por isso, quando Paulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Cristo está vivo na igreja, na primeira igreja, e está vivo conosco também. É principalmente por meio dos sacerdotes também. Então, como a liturgia se atualiza a través dos sacerdotes, ¿sí? Agora vamos a olhar como esta atualização se atualiza no tempo, principalmente, vamos a olhar rapidamente o ciclo litúrgico, e também pode ser no espaço. Quem já esteve em Terra Santa? Algum de vocês? Não, ainda não? Você sim. Então, no espaço, no sentido que quando uno vai, por exemplo, a Belém, atualiza o mistério de Belém. Quando vai a Getsemani, atualiza o mistério de Getsemani, no espaço, mas também no tempo. Nosso tempo, vamos olhar o ciclo litúrgico, como se atualiza, tá? Vamos agora a pegar o número 1088, este um pouquinho mais em frente, para levar a efeito tão grande obra, a saber, a dispensação ou comunicação da sua obra de salvação, Cristo está está sempre presente na sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, quanto sobretudo sob as espécies eucarísticas. Isto também é interessante, agora vou explicar melhor. Se oferece pelo mistério dos sacerdotes, mas diante presente está pela sua força nos sacramentos, a tal ponto que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Quando diz, eu te batizo, em nome do Padre, eu te absolvo, em nome de Cristo. Este é meu corpo, esta é minha sangue. Agora vou explicar isso. Continua. Presente está pela sua palavra, pois é Ele mesmo quem fala quando se lêem as Sagradas Escrituras. Na igreja presente está finalmente quando a igreja reza a salmodia, Ele que prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então, vamos lá. Aqui, isto é muito importante. Para vocês, quando nasceu a igreja? Quando nasceu? Em que momento nasceu a igreja? A instituição da Eucaristia? Em que outro momento pode ser? Como? Quando Pedro deu a chave, sim. Na cruz também pode ser. Outros falam de Pentecoste, não? Sim. Sim. Los que dan aula de eclesiología discuten sobre esta coisa, mas en realidade pode ser el momento em que também Jesus chama os apóstolos, já começa essa comunidade. Depois também no momento na cruz, quando está esse lado aberto, jorra essa sangue e água também. ¿Sí? De aí vêm os sacramentos, a igreja. Outros falam no momento de Pentecostes, quando já recebem realmente essas línguas de fogo. Efectivamente, então, Jesus também, o Sagrado Coração de Jesus que celebramos dias atrás, mostra seu lado aberto a Santa Margarita Maria Alacoque. ¿Sí? Se fala efectivamente de que essa sangue e essa água jorra os sacramentos. ¿Sí? Jesus mesmo antes institui os sacerdotes, os obispos, dentro da última ceia. ¿Sí? E para que se transmita esse evento, se deve impor as mãos aos sacerdotes. ¿Sí? Para que os sacerdotes continuem esta realidade de Cristo. Então, por los méritos de Cristo, dá continuidade aos sacramentos da igreja. ¿Sí? Isto é muito interessante. O outro dia estive em um curso sobre teologia do corpo de Christopher West, em Brasília. Eu fiz um exercício que para mim foi muito interessante.
Él tenía una lámpara con un cabo, mas tenía que conectar varias personas juntas, pel con pel, eran como 10 personas, y cuando hacía el circuito, se encendía a luz. ¿Sí? ¿Para qué digo esto? Así, de la misma manera, del mismo jeito, Jesús también, al impor las manos a los primeros apóstolos, después, en consecuencia, los apóstolos, a los obispos, los obispos a los padres, a los presbíteros, da continuidad allí a esa realidad allí de los méritos de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote está hablando y dice, este es mi cuerpo, no está hablando el cuerpo de Enrique, él me llama Enrique, está hablando del cuerpo de Cristo. Cuando fala, eu te absolvo, es Cristo mismo que está absolvendo a esa persona. Y esto es muy fuerte. Entonces, es una prolongación no tiempo, porque está vivo, Cristo está conosco. Por eso cuando participamos de la Eucaristía, Cristo está vivo, está conosco. ¿Sí? Y por eso Cristo se actualiza constantemente esa liturgia. No es un lembrar, no es una obra de teatro, es una actualización donde nós recebemos las gracias para nuestra santificación. ¿Sí? Y así en todos los sacramentos, sacramento del bautismo, sacramento de Eucaristía, sacramento de absolución. Es muy fuerte, esto es muy fuerte. Cuando uno lo comienza a vivir así, también vivir el sacerdocio es muy fuerte. Porque uno llega a decir, las mías manos, de alguna manera, representan a Cristo, y vive Cristo en mí, cuando confieso, cuando celebro Eucaristía. Y así también nos tenemos que acoger a Cristo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Entonces vamos al ciclo litúrgico. Sí, así como Alex me faló que olieron rápidamente en otra aula. Así como nos tenemos un año, ¿cuándo inicia nuestro año civil? 1 de janeiro, efectivamente. Entonces, el centro de nuestra liturgia va a ser Cristo. ¿Sí? Vamos a comenzar a este ciclo, la vida de Cristo, cuando Él nació. Mas vamos a ir un poquito antes. ¿Cuándo se encarnó Jesús Cristo? ¿En qué momento? Cuando Ángel Gabriel fue con la Santa Señora, ¿no? A Nazaret, efectivamente. ¿Sí? Él le dio ese mensaje. Entonces, nos vamos a comenzar a preparar eso. Y para la preparación, usamos normalmente el color rojo. ¿Sí? Significa preparación o esperanza. Dice, usado en Advento, que son ¿cuántas semanas antes de Natal? No. ¿Cuánto? 4, efectivamente. ¿Lembran a corona de Advento? ¿Cuántas velas tiene a coroa? 4 más una, la que está en el centro, ¿no? Efectivamente, entonces tenemos 4 semanas, donde nos vamos a comenzar a preparar litúrgicamente para recibir a Jesús Cristo. Mas realmente queremos que nazca realmente en nuestro corazón. Actualizamos ese misterio también dentro de la liturgia. ¿Sí? Por eso cuando se fala, eu quiero que este año Jesús nazca en tu corazón. No es solo una imagen poética bonita, es una realidad espiritual, mística, profunda. ¿Sí? Entonces tenemos 4 semanas. Muy bien. Después llega el tiempo de Natal. En Natal, entonces, ¿qué color vamos a usar? Branco. Todas las fiestas usamos color branco. ¿Sí? El color de esperanza, de preparación. Y también por el océano. Normalmente cuando... Desculpa, qual que foi a pergunta? La pregunta fue, ¿por qué color rojo se usa como tiempo de preparación? Normalmente cuando se dice a por do sol, el color es un poquito rojo. También cuando nace el sol, el color es un poco rojo. ¿Sí? Quiere decir que está en preparación para que llegue el sol. ¿Sí? Por eso ese color. Por eso el color es un tiempo de preparación. Entonces vamos a usar en tres momentos color rojo. Preparación de Advento para Natal,
preparação de quaresma para Páscoa, e também quando é a missa de um falecido. É uma preparação para chegar ao céu. Essa esperança que nós temos de que ele vai chegar ao céu. ¿Sí? Por isso é color roxo. Mas tem significado com esse cor também do céu. Tá bom? Se respondi a pergunta. Tá. Então, depois temos o cor branco. Depois vamos a explicar um pouquinho mais. Vamos a terminar o ciclo. E depois falamos de algumas exceções. Se usa o cor branco até o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. ¿Sí? Venha Natal, os magos, etc. Até o batismo de Cristo. Muito bem. Depois desse período, vamos a começar um tempo comum. ¿Sí? O primeiro tempo comum. Que cor vamos a usar em tempo comum? Verde. Muito bem. Temos 3 tempos comunes, ciclo A, ciclo B e ciclo C. ¿Sí? Agora estamos no ciclo A. Muito bem. E cada ciclo lemos um evangelista, de los 3 evangelistas sinóticos, lemos uno de los 3 evangelistas. Agora, que evangelista estamos lendo? Muito bem, Mateus. ¿Sí? Ciclo A, Marcos. Ciclo B, el ciclo C, Lucas. Tá bom? João é um pouco especial, é diferente, ¿sí? Por a sua simbologia. Então, por isso lo leemos durante todos os anos, porque tem uma profundidade muito forte. ¿Sí? É o evangelho mais teológico, se pode dizer assim. Tá? Tá bom? Depois, efetivamente, vem o tempo comum. Depois do tempo comum, começamos, agora sim, uma preparação de quaresma. Tá? Quanto dura o tempo de quaresma? Agora sim? Não, quanto dura? 40 dias. El número 40 quiere decir un tiempo de transición, un periodo que se va a terminar y que va a comenzar después otro. ¿Sí? Por eso 40 días no deserto, 40 años no deserto, 40 días de ascensión y así. El 40 es un número simbólico que es un tiempo de transición. ¿Está bien? Termina un periodo y comienza otro periodo. Entonces son 40 días. ¿Cuándo va a comenzar a quaresma, nossa quaresma? ¿Cuándo? ¿Qué día comenzamos normalmente a quaresma? Quarta de cinzas, muy bien, efectivamente. Ese día comenzamos. Y antes viene el carnaval. ¿Sí? El otro día estaba explicando esto y una mujer me dijo, entonces el carnaval es después. Efectivamente, cronológicamente, primero en nossa quaresma, e depois nasce o carnaval, nasce primeiro na Europa, como um momento onde querem relaxar um pouco a carne, ¿sí? Para depois entrar em tempo de penitência. Mas de aí vem o simbolismo do carnaval. Tá bom? Alguma pergunta? Ok. Então temos esses 40 dias e depois chegamos já à Semana Santa. Em Semana Santa, sobretudo o Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa, vamos a usar o color vermelho, porque vamos a ler a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então também quer dizer esse color vermelho a sangue, tá? Depois terminamos esse momento, essa paixão, chegamos à vigília pascual e outra vez usamos cor branco, festa. O color branco quer dizer festa. Quanto dura a Páscoa? Dura más que a quaresma. No, rojo, mas ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura el tiempo pascal? Isso, 50 días, muy bien. Hasta el día de Pentecostés. Que ese día efectivamente vamos a usar el color vermelho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también el simbolismo del Espíritu Santo, agua, representa agua, viene representado también como fuego, por eso. Como vento, como nube. Então, por isso o color é roxo. Línguas de fogo. ¿Sí? Por isso usamos o color vermelho. Depois termina o tempo pascal e agora nós estamos todos no segundo tempo comum, que é também verde. ¿Sí? E terminamos com a festa de Cristo Rei. E assim termina nosso ciclo litúrgico. Rápida, sí.
Sì, sono 2 dias all'anno, effettivamente. 2 dias all'anno si usa rosa. Olha que a você gosta color rosa. Então, sì, sono 2 dias all'anno. Durante il tempo di Advento, un dia, un domingo, e durante il tempo di Quaresma, otro dia. Que quiere decir, es en el tercer domingo de Advento, quiere decir de gozo, de alegría, que ya va a llegar Jesús Cristo. ¿Sí? E a mesma coisa em Quaresma, acho que não lembro muito bem se é o quarto domingo, mas também já é um período de Gaudium, onde já vai chegar a Páscoa. Tá? É como já vamos a ter um pouquinho de esperança. ¿Sí? Azul claro, efectivamente, se pode usar nas festas de Nossa Senhora. ¿Sí? Não é muito comum, mas se poderia usar. Tá? Então, vou ler. Branco, usado no tempo pascal e no tempo de Natal, nas festas de Nossa Senhora, dos santos, não mártires, e cor da alegria, da luz e da vida. Então, mártires, santos, não mártires, ¿sí? que tiveram uma morte natural. Por exemplo, Santa Teresina del Menino Jesus, Santa Teresa de Ávila, etc. E os mártires vai ser vermelho. ¿Sí? Os apóstolos vai ser vermelho. São Paulo, por exemplo, foi decapitado. Que outro santo? San Lorenzo, esos que são mártires, tá bom? ¿Sí? Que outro dia? Acho que tudo. Tá bom. Então, este é o ciclo litúrgico, um pouco para compreender. Então, agora sim, vamos de aqui alguma pergunta? Nada. Temos pouco tempo, mas vamos lá. Mas eu sim queria detener aqui, fazer um pouco de pauta para poder comentar isto. Então, vamos agora sim ao ritos de comunhão. O padre Ricardo, acho que terminou as plegarias eucarísticas e agora vamos ao rito de comunhão. O rito de comunhão vai começar com o Pai Nosso. Podemos tomar alguns minutinhos para explicar o Pai Nosso também. Na Eucaristia temos a história da humanidade, pão e vinho, oferecida a Ele. No sacrifício da cruz recebe o derramamento do Espírito Santo no Pentecostés. E depois vem este rito da Eucaristia, ritos de comunhão, onde nos vamos a preparar já para receber a Jesus na comunhão. E vamos a começar com o Pai Nosso. ¿Sí? Se reza por todos os fiéis. Aqui podemos perguntar se precisa, como se diz? Abrir as mãos, elevar as mãos. A ver, este simbolismo também é interessante. Esta pergunta já vocês conhecem. A quem vai dirigida toda a celebração eucarística? A qual das 3 pessoas da Trindade? Como? Não sei se meu portunhol é muito forte. Então, a quem está dirigida toda a Eucaristia, a celebração eucarística da Trindade? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? A quem? A quem está dirigida? Não. Ao Pai. Toda a celebração eucarística está dirigida ao Pai. O 90%, 99% está dirigida ao Pai. Agora vamos olhar que vamos em uma parte, justamente del que me toca a mim, está dirigida a Jesus Cristo. Mas toda a missa está dirigida ao Pai. Quando nós falamos Senhor, está dirigida ao Pai. ¿Sí? E a quem vamos oferecer? Sim, é um Deus, mas com uma Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim, efetivamente. Então, Jesus nos revela quem é Deus. E isso é muito interessante. Agora vamos ver essa realidade. Quando fala com Abraão, diz: eu te digo, você tem que ir a outro lugar, a outra terra. É Deus que vai buscar Abraão. Depois, quando vai buscar a Moisés, é Deus, na sarça ardente, que vai buscar a Moisés. E Moisés lhe pergunta: você quem é? Ele diz: eu sou o que sou. Mas não diz: eu sou o Pai. Tem que vir Jesus Cristo para dizer: é meu Pai, eu sou Deus, o Filho
de Deus Pai. ¿Sí? E vou enviar o Espírito Santo. Então está a Trindade. Um só Deus, 3 pessoas. Tá? Tá bom? Então, a quem oferecemos na missa? A quem vamos oferecer ao Pai, a Jesus Cristo. ¿Sí? Quer dizer, toda a missa está dirigida a Deus Pai, ¿sí? Mas vamos oferecer a Cristo. Efetivamente, Ele vai ser o correio. A única religião onde, quando uno chega a fazer um culto, tem um altar, é a nossa. Todas as demás só têm, como isto, um ambão. Os evangélicos, os judeus, só tem um ambão. Mas não temos um altar. Por que temos um altar? Efetivamente, vamos a fazer um sacrifício. Vamos a oferecer a Jesus Cristo, que é o Cordeiro. Vai ser um sacrifício incruento, não vai sofrer mais. Mas nos vai dar essas graças de redenção. Sim, efetivamente. Então, todo vai dirigido ao Pai. Por isso, o sacerdote, quando abre as mãos, vai invocar o nome de Deus Pai. E vai pedir, é intercessor. O sacerdote é um ponche. Eu falo às crianças que é como um tubo d'água. Então, quando está fechado, não pede. Mas quando abre, passa essa água, essa graça, e passa ao povo de Deus. Então, você tem que olhar em que momento o sacerdote abre e fecha as mãos. Abre e fecha as mãos. Porque quando abre, está fazendo uma oração ao Pai. Tá? É por isso o Pai Nosso tem que abrir as mãos. Também é verdade que vem da primeira comunidade cristã, que também abriam as mãos para rezar. ¿Sí? Então, podemos. Aqui em Brasil, acho que ninguém tem problema de abrir as mãos, não? Acho que as conferências episcopais deixam. ¿Sí? Algumas pessoas também podem. Eu, por exemplo, quando celebro a missa com as crianças, digo que podem pegar as mãos, porque para as crianças é bonito isso também, não? Mas normalmente podemos. Não precisa, mas se pode. ¿Sí? Então, vamos a olhar o Pai Nosso. Vamos a tirar uns 10 minutinhos no Pai Nosso. Tem já o catecismo, não? Mais ou menos. A última parte do catecismo fala sobre a oração. Muito bom, muito boa. Se algum não ha lido ainda, eu recomendo muito de ler. E a última parte da oração fala sobre o Pai Nosso, que estamos já no número 2759. ¿Sí? Que vai falar um pouco sobre o Pai Nosso. Vamos ir olhando rapidamente estes números. Não todos, porque não temos tempo, mas vocês depois, na casa, poderiam terminar de olhar isto. Diz o primeiro: estando num certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos, em São Lucas. É em resposta a este pedido que o Senhor confia a seus discípulos e a sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas traz um texto breve de 5 pedidos. São Mateus, uma versão mais desenvolvida de 7 pedidos. A tradição litúrgica da igreja conservou o texto de São Mateus. Outro dia, na semana passada, leímos o texto de São Mateus também. ¿Sí? Ou esta semana. Esta semana em quinta, efetivamente. Então, para poder rezamos este texto. Seguramente Jesus ensinou esta oração a seus discípulos, era a oração da comunidade cristã, dos primeiros apóstolos. Seguramente repetiam constantemente. ¿Sí? De fato, as primeiras comunidades cristãs deixaram as 10 bênçãos de los judeus. Os judeus repetiam durante todo o dia que foram abençoados. A primeira bênção foi com Abraão. Todo o povo judeu foi abençoado também. E nós também, porque venimos de uma cultura judaica, no sentido do ponto de vista religioso. Mas depois deixaram isso para começar a rezar os 3 Pai Nossos durante o dia, para olhar a importância que tem também o Pai Nosso.
¿sí? Y aquí efectivamente vamos a hablar como nos somos llamados a ser filhos. Número que sigue. Vencedo o uso litúrgico concluyó a oração do Senhor como uma doxologia. Nadita que, pois vosso é o poder e a glória para sempre. As constituições apostólicas acrescentam no começo o reino e esta fórmula conservada hoje na oração ecumênica. Paulo VI quis, depois do Concílio Vaticano II, por esta parte de o reino, porque também os evangélicos, algunos, os luteranos terminan así esta oração, então, para ser um pouco mais ecumênico. Tá? Até aqui alguma pergunta? Não, tudo claro. Muito bem. Então, vamos ao resumo de todo o Evangelho, número 2761. Diz: a oração dominical é realmente o resumo de todo o Evangelho. Depois de não ter legado esta fórmula de oração, o Senhor acrescentou: pedi e vos será dado. Cada qual pode, portanto, dirigir aos seus diversas orações conforme as suas necessidades, mas começando sempre pela oração do Senhor, que permanece a oração fundamental. Esta é a melhor oração que podemos fazer. ¿Sí? Quem reza esta oração é a mais forte também, porque nos unimos também a Cristo, nos unimos a toda a igreja. E agora vamos a ir olhando pouco a pouco como também nos reconhecemos filhos no Pai. Muito bem. Vamos então a pular até o número 2779, quando fala dessa palavra Pai. E aqui com esta oração poderemos fazer uns exercícios espirituais de 8 dias em silêncio e temos matéria para fazer uma contemplação profunda. O tema é muito forte, o tema é muito profundo. Nós reconhecemos a Jesus, ao Pai, Deus Pai, porque Jesus nos revelou, ¿sí? Nos revelou essa palavra, que é o nosso Pai. Para um judeu era muito difícil, ou ainda, essa relação com Deus, no sentido, para um judeu, Deus é muito longe, está muito longe. Os judeus não podem dizer a palavra Deus, não podem. Dizem Adonai. Adonai são as letras de Yahvé. Adonai, Yahvé. Por quê? Porque para eles Deus ainda é uma coisa muito longe. Quando Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, Nossa Senhora, é forte, é difícil. E depois quando fala, Ele é meu Pai, nós podemos rezar Pai Nosso. Era muito difícil para os apóstolos compreender tudo isto, porque veniam de uma formação judaica também. Por que falou isto? Para compreender como Jesus vem a romper completamente esta realidade. ¿Sí? E vem a dar uma revolução nessa filiação, onde nos acolhe em uma família, que é essa igreja, que nos quer santificar. Ontem me estava explicando, não sei por que passou. Começamos a falar do batismo. Uma senhora está muito chachada, não? Muito chachada. Mas padre, como é possível que meu filho não está batizado? Estão falando que venha a purificar o batismo. Eu falava, sim, mas também vem a santificar. Vem a congregar, a unir nesta família que é de Deus Pai. Você é mãe física, mas ele tem um pai espiritual, que é Deus Pai. E muitas vezes essas coisas como que não acreditamos porque não cremos na revelação. O que é a revelação? Quando Deus vai e busca as pessoas. Deus vai e busca Abraão. Deus vai e busca Moisés. Jesus, que é o Filho de Deus, vai e busca os apóstolos. ¿Sí? Os apóstolos não escolheram a Jesus. Foi Jesus que escolheu a eles. É muito forte isto. E Deus ainda nos continua buscando. ¿Sí? Por medios humanos, é verdade. Mas continua essa búsqueda, porque nos ama profundamente. ¿Sí? E se atualiza na liturgia. Então, vamos lá. Pai, primeira parte. Mas poderemos ler todo. Vamos um pouquinho embaixo, 2779, mas na parte de baixo, diz: a expressão Deus Pai
nunca fora revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ouviu outro nome. A nós este nome foi revelado no Filho, pois este nome novo implica o nome novo de Pai. E esta palavra Pai é muito forte. Em nossa identidade, é verdade, somos pecadores, é parte da nossa identidade. Mas também nossa identidade é que somos filhos. Somos filhos em Jesus Cristo. E temos que ter uma relação filial com Deus nosso Senhor. Que se reconhece filho, depois se vai poder reconhecer irmão. Por isso vamos a dizer mais adiante, nosso, Pai nosso. Porque somos irmãos em Cristo. E depois, quem se reconhece filho, irmão, depois também pode ter uma paternidade espiritual ou maternidade espiritual para de acolher também outras pessoas fazendo já o ministério do apostolado de pastoral, ¿sí? Onde transmite também essa mensagem. Tá, então, Pai, estamos na palavra Pai. Temos que terminar, temos pouco tempo. Depois pulamos então ao nosso, 2786. Pai nosso, refere-se a Deus. De nossa parte, este adjetivo não exprime uma posse, mas uma relação inteiramente nova com Deus. E é isso que vem a deixar Jesus Cristo, uma relação. Vem a romper a antiga aliança, a antiga lei, rompe no sentido de uma lei externa, para viver essa lei externa com coração, em uma relação com Deus nosso Senhor. E por isso é importante também a vida de oração de todos os dias nossa, para viver em santidade com Deus nosso Senhor, porque Ele quer que nós sejamos santos. Mas diante que estás nos céus, 2794, esta expressão bíblica não significa um lugar ou espaço, mas uma maneira de ser, não o afastamento de Deus, mas sua majestade. Nosso Pai não está em outro lugar, Ele está para além de tudo quanto possamos conceber a respeito de sua santidade, porque Ele é 3 vezes santo. Está bem próximo do coração humilde e contrito. Isto também é verdade. Quer dizer que nós, para podermos estar próximos de Deus, temos que ser humildes, temos que ser simples. Um coração orgulhoso, um coração soberbio, não pode ter uma relação com Deus nosso Senhor. Porque é rebelde, porque não quer aceitar a revelação, porque não quer aceitar a Deus como Pai. ¿Sí? Depois vêm os 7 pedidos. Vou ler só 2 números, e deixamos aqui porque é tanta matéria. Número 2804. 2804. A primeira série de pedidos nos leva a Ele, por Ele. Vosso nome, vosso reino, vossa bondade. É próprio do amor pensar primeiro naquele que amamos. Em cada destes 3 pedidos não nos mencionamos, mas o que se apodera de nós é o desejo ardente, a angústia, até do Filho bem-amado pela glória de seu Pai. Seja santificado, venha tu reino, seja feita a tua vontade. Estas 3 súplicas já foram atendidas pelo sacrifício do Cristo Salvador, mas se elevam doravante na esperança para seu cumprimento final, enquanto Deus ainda não é tudo em todos. Então, os primeiros 3 pedidos vão dirigidos a Deus Pai. Depois, os 4 são para nós. ¿Sí? A segunda série de pedidos desenrola-se no ritmo destas epíclesis eucarísticas. Tá bom, então podemos já depois olhar todas estas 4 petições que se podem fazer. Até aqui alguma pergunta sobre o Pai Nosso? Não, tudo claro. Ok, então vamos lá. Depois vem o rito da paz também. Nesse rito da paz já falamos, le dizemos no Pai Nosso, perdoa nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
¿sí? Y después podemos ya dar la paz a las otras personas. En algunos ritos antiguos, el rito da paz era antes de ofertorio. Acho que era mejor, porque en este momento todo el mundo se distrae muchísimo, ¿no? Sobre todo ahora, después de la pandemia, en pocas iglesias dan a paz. Puede ser para no continuar con eso de la pandemia. Mas se debería de dar ainda, ¿no? No precisa dar a mano, algunos dan un abrazo, las personas más próximas pueden dar un beso también, o una inclinación y un sorriso, ¿sí? También podría servir como rito de paz, mas que sea realmente de corazón, ¿sí? Después también, o pedazo do pão no cálice, cuando o sacerdote rompe a hostia, tiene varios simbolismos. Un primer simbolismo, Jesús mismo rompe o pão y él comienza a distribuir. Lembren que siempre en los ritos judaicos el pan siempre tenía que ser ácimo, ¿sí? Jesús también toma esa tradición. Nuestro pan también tiene que ser ácimo, sin levadura, ¿tá? No sé si alguno de ustedes ya participó, por ejemplo, en una liturgia de los neocatecumenales, ¿no? ¿Ninguém? Los neocatecumenales que están aquí también fuertes en Brasil, de origen español, ellos tienen un pan más grande, ácimo también, en las sus liturgias que son cada domingo, rompen ese pan y comienzan a distribuir a todos. Era como un señal de la iglesia primitiva también, ¿sí? Y después todos juntos comulgan, para decir ese primer simbolismo. Otro segundo simbolismo, voy a leer, dice: no inicio de iglesia solo había una misa do obispo. Como crecimiento de iglesia, comenzaron los presbíteros, como somos nuestros padres, fueron enviados a celebrar para no perder el sentido de la misa do obispo. Levaban un pedazo da hostia consagrada y antes de comungar, colocábase ese pedazo no cálice para firmar la comunión como obispo. Entonces tiraban un pedazo de su pan no cálice para decir: yo estoy en comunión con este obispo y ahora voy a llevar esta comunión a los enfermos u a otra comunidad. ¿Tá bom? Y después viene ya ese momento donde tiene que levantar a hostia, que normalmente el sacerdote va a decir así, ¿no? Antes viene el tema del Cordero de Dios. Cordero de Dios que tira o pecado del mundo. ¿Quién faló del Cordero? Você, ¿no? Sí. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué Cordeiro? Sí, mas ¿por qué no ahora está de moda os cachorros, no? Podría ser un cachorro, o un gato, o un toro. Efectivamente, esta es la respuesta. O Cordero no fuge, no escapa, o Cordero fica ahí, quieto, humilde, tranquilo. Efectivamente, por eso el simbolismo del Cordero. Mas esta tradición también viene de la Pascua judaica, en tiempo de Moisés, ¿sí? Cuando tenían que ofrecer un cordero sin mancha, puro, el primogénito, ¿sí? Entonces Jesucristo ahora es el Cordero Pascal. Ven ese paralelismo entre el momento del sacrificio de los judeos con Moisés, cuando tienen que salir de Egipto. Moisés libera al pueblo de Egipto de la esclavitud. Jesús nos viene a liberar de nuestro pecado, ¿sí? Para poder ser santos como Dios Padre es santo. Y por eso es el Cordero. Entonces, vamos a decir todos: Cordero de Dios que tiráis el pecado del mundo, tened piedad de nosotros. Cordero de Dios que tiráis el pecado del mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Así como Jesús dio a paz a los apóstoles. Voy a pular un paso atrás, porque es que sí. Falei que toda liturgia, toda misa está dirigida a Dios Padre. En esta frase está dirigida a Jesús Cristo, ¿sí? En el momento del rito da paz. Entonces, primero va a decir, después del Pai Nosso, va a decir el Padre con las manos abiertas,
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Está dirigida ao Pai. Mas depois, a seguinte oração vai ser: Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, e vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. É a única oração, durante toda a missa, que vai dirigida ao Filho. ¿Sí? É a única. Mas toda a liturgia vai sempre dirigida a Deus Pai. Tá bom? E depois já vem essa parte, onde o sacerdote tinha que fazer uma pequena oração em silêncio, e depois levanta esse pão já que está partido, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está o Cordeiro, ¿sí? Já inmolado, partido, que nos van a entregar. Tá? E depois, esta oração, se não esqueço, é quando Jesus fala com ¿cómo se llama? El romano, el oficial romano, sí. Señor, eu não sou digno, que quer que ajude al suo, ¿cómo se dice? Empregado, isso. E depois ele responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dices uma palavra e sereis salvo. Então, essa é a oração que nós fazemos para receber depois a comunhão, ¿sí? Que é um texto evangélico também. E depois nós já recebemos o corpo de Cristo. Em realidade, antes da pandemia, todo mundo, normalmente, comulgava na boca. ¿Sí? É um rito mais sagrado, de mais respeito também a nosso Senhor Jesus Cristo. Outras pessoas podem ajoelhar também, outras pessoas podem fazer uma genuflexão. Acho que o gesto, para que também seja prático, mas com muito respeito, poderia ser já receber na boca também. ¿Sí? Ou existe, se não esqueço, Tertuliano, que fala que se poderia receber como uma espécie de cruz, assim, mais ou menos. Vou fazer. A mão esquerda, um pouco em cima, efetivamente, e a mão direita embaixo. É como um trono também, de alguma maneira. ¿Sí? Se recebe e depois se pega com a direita, porque a direita tem mais relevância ou mais importância, e depois se comunica com a esquerda. ¿Sí? Sí. Sí, boa pergunta. Sí, por sentido prático. De fato, são duas coisas. Por exemplo, também as hóstias. Antes partían um pão e lo comenzaban a distribuir a todo mundo. Así como este rito que falei de los neocatecumenales. Así era antes. Mas depois, quando a igreja, les falou o padre Ricardo, já se institui como uma religião oficial do Império Romano, é muito difícil fazer isto, pouco prático. Então, por praticidade, se tira o sangue e se tem que fazer estas hóstias mais pequenas. Tá bom? Eu, por exemplo, quando tenho uma missa com poucas pessoas, normalmente distribuo com corpo e sangue de Cristo. ¿Sí? Porque não tem problema. Sí, também o sangue, efetivamente. Sí. E depois a consagração é Jesus Cristo. Sim, não é vinho, então, efetivamente, não é vinho, deveria dizer sangue, sim, muito bem. Ou vinho consagrado também, muito bem. Para só esta é uma aclaração importante. Tá. Sim. Em realidade é o pecado. Sim, o pecado. Sim, porque ele vem a carregar todo o pecado do mundo, efetivamente. Sim, em Getsemani carrega todo o pecado do mundo. Tá? Alguma outra pergunta? Não? Depois recebemos o corpo e sangue de Cristo e depois temos esse momento para agradecer. Sim? Agradecemos esse momento, podemos voltar a nosso lugar e ficar de joelhos e agradecer em ação de graças todas as coisas, também adorar a presença eucarística,
que está conosco. Bem, e depois termina a comunhão. Alguns padres, por exemplo, ficam alguns minutos sentados antes de dar a oração final. Também poderia ser, sim? Depois já vem a oração final, onde voltamos todos de pé. Essa oração final vai dirigida novamente a Deus Pai, e depois vem a bênção final. A bênção que é a mesma coisa, é o mesmo Cristo que abençoa as pessoas. Isto também é muito forte. Não sei quem conhece as aparições de Medjugorje, não? Eu já estive lá, que está em Croácia. Nossa Senhora diz a los vigentes: la bênção dos sacerdotes é mais forte que a minha. ¿En que sentido? Que é a del Cristo mesmo, que está abençoando as pessoas. É forte, não? Então nós recebemos essa bênção e depois vamos a trabalhar, vamos a evangelizar. Termina a missa litúrgica e começa a missa de missão. Essa missão, onde nós vamos realmente a missionar como? Com o nosso testemunho primeiro. Depois, se podemos, com nossas palavras. Tá? Depois, se podemos, se temos tempo, com o nosso apostolado, com nossa pastoral. Acho que aqui todos têm essa pastoral, não? De casais. Bem, alguma outra pergunta? Dúvida? Não? Todo claro? Muito bem. Sim. Então, se eu vejo uma pessoa, eu como sacerdote, que chega uma pessoa assim, eu estou entendendo que vai comulgar com a boca, em minha boca, não? Sim? Tá bom? Poderia também, porque aí o centro vai ser a boca, onde vai receber a Jesus Cristo na Eucaristia. Então pode ser. Tá bom? Alguma outra coisa? E depois, se vão a escolher esta modalidade de receber na mão, tem que comulgar de frente ao sacerdote. Sim, porque já passam algumas coisas. Lembro alguma vez eu celebrar alguma missa no Vaticano, que eu estava distribuindo a comunhão. É um senhor de origem, não sei, chino, japonês, alguma coisa. Ele pensava que era uma lembrança. Então começou a ir embora. Eu não sei de onde fiquei bravo e peguei a hóstia consagrada, sim? Eucaristia no Senhor, tá? Então, sim, também por esse respeito. Muito bem. Eu agora, sim? Muito bem. E você está casada? É seu marido? Ok. Eu tenho que dar uma lição a você de que tem que fazer com seu marido quando entra à sua casa. Você que faz com seu marido quando entra na casa? Agradece, dá um beijo, Sim, é uma relação. A mesma coisa com Jesus. Nós temos uma relação com Jesus. Cada um tem uma relação diferente. Podemos agradecer, podemos pedir, podemos louvar, podemos interceder, podemos fazer o que vocês queiram. Normalmente um momento de agradecimento, normalmente. Mas se você nesse momento precisa ser consolada, pida ser consolada. Se nesse momento você precisa força, pida força. É uma relação viva com Jesus, nosso Senhor. Então cada um de nós tem uma relação diferente. Eu me relaciono muito diferente com Deus que a relação que pode ter Alex com Deus, nosso Senhor. Porque ele é diferente a mim, graças a Deus. ¿Sí? Então cada um de nós tem uma relação viva com Jesus. Tá? Muito bem. Outra pergunta? Então, vamos lá. Eu tenho agora um casamento às 11, então acho que vocês vão pegar um cafezinho e depois não sei se querem voltar ou não, Alex. Então, esse encerramento. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Como falamos do Pai Nosso, vamos a rezar esse Pai Nosso. Nosso, como esos pájaros, ¿cómo se llaman aquí en Brasil los pájaros que falan?
guacamayas, ou não? Como se llaman? Ou pájaros que falam, como? Isso, papagalo. Mas realmente como pessoas humanas, como filhos, que nos sentimos filhos e irmãos com nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom fim de semana.